Hoje, a nossa live é sobre um assunto, para mim, assim, muito interessante, né? Que me pegou na esquina assim, essa semana, eu vendo algum material e olhando algumas pessoas, algumas coisas, e veio bater na minha mão um livro que falava sobre procrastinação do Steven Pressfield, um americano, escritor, que, por sua vez, também é roteirista de cinema, ele depois ficou famoso, e eu achei muito interessante ele se dar o trabalho de escrever um livro falando sobre procrastinação. E aí, eu lendo o livro, comecei a me inspirar, e eu me inspirei para fazer essa live quando eu parei nessa parte do livro que ele diz o seguinte: a maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida, que existe dentro de nós. Entre as duas, encontra-se a resistência. Aí, ele começa a dar uma série de exemplos, o livro inteiro é sobre isso. E eu comecei a refletir, né, com os meus pensamentos, já que eu não li o livro todo, li muito pouco para poder falar sobre os pensamentos totais dele, né? E eu percebi uma coisa nessa fala dele, realmente isso é real, a gente tem uma vida interna rica de possibilidades e de criatividade. Muitas vezes a gente se propõe a fazer coisas e as nossas capacidades afloram e a gente, por algum motivo, se boicota. E aí ele fala que esse boicote, essa questão da gente não fazer o que realmente é inspirado pela nossa alma a fazer, né? Ele não fala dessa forma, mas com outro tipo de linguagem, até porque essa é a linguagem da Malu. Então, muitas vezes a gente é inspirado a fazer coisas, a gente tem vontade de fazer coisas, aparecem na nossa vida oportunidades para fazer essas coisas, olha que loucura! E a gente, por algum motivo, por alguma das nossas resistências, a gente diz para essa coisa não. E isso me chama muita atenção, porque esse não, na verdade, a gente não está dizendo para o fato, a gente está dizendo para nós. E com o número de nãos que a gente vai dando pela vida, a gente cria uma série de desconfortos e de descaminhos. Desconfortos porque toda vez que nós dizemos não para uma inspiração verdadeira, por um talento verdadeiro, para um talento verdadeiro que vem através de nós, mas vem da nossa essência, né? Cada vez que a gente diz não para a nossa missão de vida, cada vez que a gente diz não para as coisas que nos deixam borbulhando, a gente está dizendo um não para a nossa vida. Porque nós fomos, de certa forma, treinados e muito bem treinados pelo mundo para pensar em resultados eficientes e rápidos, para pensar em prazeres eficientes e rápidos, para imaginar que se algo que eu amo e que é da minha vida e que é do meu propósito e que é missão da minha alma for demorar a acontecer, então que isso não é para mim.
porque, afinal, isso vai dar tanto trabalho, e o que eu poderia estar fazendo de mais interessante nesse tempo? E essas resistências, né, que a gente vai criando vêm de várias formas. Elas vêm através da nossa própria, da nossa própria autossabotagem, né? Às vezes a gente diz, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, melhor eu fazer outra coisa do que eu fazer isso. Às vezes é puro medo mesmo, né? A gente diz, não, eu tenho medo, essa oportunidade está surgindo na minha vida, mas vai lá, que isso aconteceu comigo quando eu era jovem, tá? Vai lá que eu vou lá no escritório desse cara que me deu o cartão dele e ele está dizendo que vai fazer, vai apoiar esse meu projeto, vai que eu vou lá, eu chego lá, ele quer me assediar, entende? Então, nós inventamos, nós conseguimos criar várias resistências. O medo é uma resistência, a família, quando a gente escuta, é uma resistência. O nosso eu dizendo para a gente que a gente não é capaz é uma resistência. Os prazeres rápidos são uma resistência colocada na nossa vida para a gente fazer o que a gente realmente quer. Porque o que a gente realmente quer é grandioso. O que a gente realmente quer não é pequeno. O que a gente realmente quer leva tempo para ser realizado. Exige dedicação, disciplina, exige um pouco de resiliência, porque em alguns momentos a gente vai ser escorraçado pela vida, naquele desejo, naquele caminho. Algumas vezes, para construir aquele caminho, a gente vai levar alguns nãos. Algumas vezes, para a gente construir aquele caminho, a gente vai pegar caminhos, vias erradas e vai ter que voltar a estaca zero. E quando isso acontece, o cara que tem persistência, que realmente acredita, ele começa de novo. E quando a gente começa de novo, é porque essa é a única alternativa. Não tem outra alternativa. Mas a nossa resistência pode oferecer uma alternativa bonita, mais fácil, um caminho mais rápido, um recurso diferente. E quando a gente faz essa troca, automaticamente a gente traz para a nossa vida um declínio da nossa energia, da nossa vitalidade, eu vou dizer assim, da nossa vitalidade. Porque o nosso sonho, ele é grandioso, né? O nosso a gente pode chamar de sonho, a gente pode chamar de missão, ou seja, o que você vem entregar para o mundo, o teu talento principal, o que realmente você tem condição de fazer é grandioso e demanda tempo. Então, não só tempo, mas eu acho que demanda dedicação, disciplina, da gente acordar de manhã e a gente saber que é só aquilo que se pode ser feito, porque todo o resto não me dá alegria. Isso é o nosso sonho, isso é a nossa missão. E muitas vezes nós somos catequizados pelo mundo, né? Treinados mesmo para não acreditar nele. Você sonha demais, isso daí não é possível. E tenham certeza que quem está ao seu lado não vai pegar na sua mão e dizer assim, vamos lá, eu vou com você, você vai conseguir. Isso não existe. Até porque, como todos nós desistimos de sonhos, na grande maioria,
quando você pega as pessoas próximas pensando que elas podem, né, apoiar você num sonho, quando elas fazem isso, veem você chegar onde você realmente sonhou, elas começam a se sentir mal, porque elas largaram o sonho dela para trás. Então, essa ajuda, esse suporte, para eu realizar o que a minha alma tem de maior talento no universo para realizar, ela é responsabilidade unicamente minha, essa realização. E não é por maldade que as pessoas que estão à nossa volta, vamos dizer assim, jogam baldes de água fria no nosso sonho. Às vezes jogam um copo, às vezes jogam pequenas gotas de hora em hora de água fria no nosso sonho, para que a gente, de alguma maneira, se auto-sabote. É por vontade que essas pessoas fazem isso? Se elas nos amam? Não. É um simples reflexo de tudo que gira no mundo. Então, poucas pessoas se inspiram, respiram e entram dentro da sua missão para transformar o seu talento em arte para o mundo. E quando eu falo em arte, eu não estou falando somente da arte em si, né? De ser um escritor, um cantor, um artista, mas da arte, da criatividade de cada um, do talento de cada um. Cada um tem em si a sua própria arte, que pode ser montar uma empresa, abrir um negócio, criar a patente de um produto, tá? Inovador. E eu vou dizer para vocês que se eu tivesse levado a cabo alguns produtos que eu imaginei na minha cabeça, esses produtos hoje estariam no mercado, porque depois veio alguém, inventou e lançou. Por que isso? Porque a ideia era do outro? Não, gente, as ideias, a imaginação, tudo está no campo. Tá? Então, se um dia eu penso, faz isso assim, assim, assado, isso está aí, alguém vai catar isso e vai fazer. Quantas vezes vocês já não pensaram em alguma coisa e um tempo depois vocês viram acontecer? E na hora que vocês imaginaram aquilo, vocês não tiveram coragem, confiança, disciplina, não atravessaram isso com o medo, porque o medo pode ser, e junto, eu costumo dizer para as pessoas que me dizem que tem medo, que tá com medo, vai junto com o medo, mas vai. Tá? E aí a gente larga pelo caminho essas coisas, e depois a gente diz assim, acho isso muito engraçado, porque são falas que a gente escuta, né? Fulano roubou a minha ideia. Fulano está fazendo o que eu ia fazer. As ideias estão no campo. Só que o seu talento, o que cada um de vocês, eu, todo mundo, o universo veio fazer na Terra, é único. Ele pode ser parecido com um do outro, mas nunca vai ser igual. Então, muitas vezes a gente também se vê naquela mesmice de dizer assim, eu quero fazer isso. Mas isso todo mundo faz? Qual a graça de fazer isso? Ninguém faz do seu jeito. Ninguém no universo faz do seu jeito. Só que para investir no seu talento,
Para você ir à frente, você tem que colocar de lado a procrastinação. Você tem que criar armadilhas para as suas resistências. Para as suas desculpas, para as histórias que você se conta todo dia para não fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito sistematicamente. E não é eu tentei uma vez, eu fui lá, eu fiz, acontece que não deu certo, então isso não é para mim. Mas aqui dentro o coração está dizendo assim, eu amo tanto fazer isso, eu amo tanto fazer isso, eu amo tanto fazer isso, mas eu vou deixar isso de lado, eu vou arrumar um emprego formal para ganhar um dinheiro certo, porque eu preciso de segurança. E o meu sonho eu vou deixar de lado. Porque eu acho que não é tão fácil assim. As pessoas conseguem porque elas têm sorte. E realmente elas conseguem porque existe um quê de sorte, mas a sorte só existe para quem se coloca disponível. Isso é que é sorte. Eu me coloco disponível e o universo me manda o que eu preciso. Isso se chama sorte. Né? Antes eu achava que sorte era eu sentar a bunda na cadeira e, de repente, apareceu uma coisa legal na minha vida, sem que eu tenha nem sequer me colocado num nível de vibração capaz de co-criar com o universo aquela oportunidade para mim. E não é assim, né? Vamos dizer que se a gente acredita em karma, que tem bons karmas, mas tem muita gente com bons karmas que não realiza o que veio realizar. E tem tudo na mão para realizar. Ou seja, ou com tudo ou com nada, o que é necessário para que eu realize realmente o que eu vim fazer no planeta, ou que eu coloque em prática o talento, né, que veio, né, dos meus ancestrais, que veio da sabedoria do universal e que veio só em mim, não veio no vizinho, tá? Veio só em mim. Que eu preciso, né, de uma série de situações que não são reais. E aí, na primeira dificuldade, eu desisto e eu me coloco no lugar de vítima. E quando alguém chega para me dizer assim, vamos colocar um exemplo da Malu, né? Vou falar de mim. Quando alguém chega para mim e diz assim, Malu, cara, você podia fazer isso, você não está vendo? Você tem um talento incrível para fazer isso, isso e isso. Eu digo assim, não, mas isso não é para mim. Eu não sei fazer isso, não. Claro que você sabe, você não está vendo a capacidade que você tem, você não está vendo o que o fulano faz. Mas o fulano teve sorte, foi alguém que deu apoio. Ele veio primeiro, também tem isso, tá? Ele veio primeiro, então eu não vou conseguir. Existe, sim, uma lei de precedência que é inevitável, né? Quem vem primeiro, claro que cresce mais rápido, né? Isso aí é assim em qualquer coisa. Porém, isso não quer dizer que não existam outras possibilidades. E aí, lendo esse livro, né, eu fui vendo as resistências que ele enumerou, e cada página que eu passava eu ficava mais irritada. Irritada no bom sentido, eu ficava mais, não é irritada, mas mais, vamos dizer assim, instigada
a acordar amanhã, 8 horas da manhã, responder todas as minhas mensagens do WhatsApp, tomar um banho, levar o cachorro na rua e, ao voltar, sentar a bunda na cadeira e trabalhar por 4 horas seguidas no meu sonho. E não no sonho do vizinho. Do meu jeito, com os meus talentos, com a minha força, com a minha inspiração. E quando eu faço isso, eu toco a vida das pessoas à minha volta. E aí vão começar a surgir as resistências, porque nem todo mundo à minha volta está a fim de se dedicar aos seus sonhos. Ou seus talentos. Às vezes, uma das resistências que existem, né, é a gente querer se parecer com quem está perto, ou ser maior do que quem está perto, ou fazer igual a quem está perto. O que seria de mim se um dia eu quisesse ser procurador da República? Onde que eu estaria hoje? Eu fico imaginando, porque, assim, eu sou filha, né, de 2 funcionários públicos federais. Minha mãe, arquivista, e meu pai, procurador da República, assessor de 27 ministros de Estado. Eu fico me imaginando quem seria eu se eu quisesse ser igual ao meu pai, por exemplo. E, graças a Deus, ele dizia para mim: minha filha, você tem que fazer o que você gosta. Porque eu hoje sou procurador, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. Mas eu estou aqui, você pode fazer o que você gosta. Tá? Então, eu fui privilegiada. E, mesmo assim, quantas resistências eu enfrentei durante a minha vida. Tá? Para vocês terem, assim, uma noção, né, meio... Não sei se um dia eu ainda vou, vamos dizer assim, atravessar e quebrar essa resistência e, de alguma maneira, fazer alguma coisa por isso, mas eu, com 18 anos, eu era compositora. E boa. E os músicos, né, que eram mais experientes, né, queriam o que eu fazia. E eu dizia que não. Não, isso não é para mim. Eu tinha medo. Medo a ponto de desistir de convites do tipo assim, produtor sócio da Lili Marinho. E eu, com medo, eu não aceitava. Então, assim, gente, a gente cria, né? E não adiantava ninguém dizer para mim: mas você não tem, você é burra, você não está vendo? Vai lá, vai atrás do teu sonho, vai colocar o seu talento para fora. E, graças a Deus, eu não tinha só um talento, porque senão eu estava perdida, né? Tinha outros talentos. Então, a gente não tem só um talento, a gente tem vários talentos. O que vocês estão fazendo com isso agora? Nesse momento que a gente está vivendo, que está tudo parado, que as pessoas estão com dificuldades de gerar trabalho, de gerar dinheiro, que as pessoas estão à busca do pão. O que vocês estão fazendo com esse tempo? Porque, de certa forma, a gente tem um tempo, né? Ah, Malu, mas o que eu quero fazer, o que é o meu talento, se eu for investir nisso agora, isso vai demorar um tempo para girar, querido, comece hoje, porque se vai demorar um tempo, menos um dia é o que vai demorar. É menos um dia. E a gente não consegue, a gente não, né? Eu, né?
por muito tempo, eu tive muitas coisas legais em relação a isso. Uma das coisas legais, que um dos talentos meus, que realmente eu não abro mão, né, que é o de ensinar, é o de ser instrutor, eu nunca abri mão disso. Então, ele tinha uma caixa dele que ele ficava ali, morno. E todo mundo dizia para mim assim, Malu, imagina... Por quê? Porque diziam isso para mim? Porque eu era mentora do Eric, investi tudo nisso, todas as minhas fichas nisso, porque eu amo o trabalho que eu faço. E eu olhava para aquele trabalho assim e dizia assim, bom, um dia eu quero ser a instrutora associada, quero ensinar a reconexão, porque era o que era possível. E eu investi nisso com resiliência. Fiquei lá quieta, né, ouvindo N mil condições que existiam, e eu só falava para eles assim, legal, eu já estou pronto, eu estou disponível. E as pessoas em volta dizendo para mim, não, larga isso para lá, imagina, isso nunca vai acontecer, eles só vão abrir mão do Brasil quando o Brasil não tiver mais condição de ter um aluno, porque é um mercado imenso. Eu dizia, não, uma hora vai acontecer. No meu íntimo, eu tinha que acreditar, porque era uma coisa que eu amo fazer. Então, o que eu fazia? Ensinava. Ensinava como mentora. Até hoje eu faço aulas de mentoria, nunca paro de fazer. Não é porque eu sou hoje instrutora que eu não faço as mentorias, eu amo fazer o que eu faço. Então, é fácil para mim acordar de manhã e ficar 4 horas investindo em ensinar, porque eu amo ensinar. Eu agora vou começar a escrever 3 livros sobre carreira terapêutica. Está no forno, já está formatado. Daqui a pouco eu começo a escrever, porque eu amo passar a minha experiência à frente. Então, o nosso talento, ele provavelmente ele não é colocado em prática por alguma resistência, algum medo, alguma distração. Existem as pequenas distrações, né? Às vezes é a novela, é o Netflix, é um esporte que a gente faz e, de repente, alguém chama a gente para jogar uma partida, ou é um filme que está passando no cinema e aquele horário é meu horário de trabalho, mas o do amigo não é, e ele me chama para sair. É um chopp na esquina. O que pode ser mais importante do que você realizar o que você ama? Porque ninguém me tira do que eu amo quando eu estou realizando o que eu amo, para nada disso. Não vou. E espero com paciência as coisas acontecerem. Ou seja, a paciência de você chegar aonde você quer chegar, ela é necessária, porque antes de você chegar lá, antes de eu chegar a ser instrutora da The Reconnection, poder ensinar cura reconectiva, nossa, eu olhei para aquilo, quantos sinões eu recebi. Quantos sinões e nãos que a vida me deu. Não porque você... Quando eu fui chamada para treinar, para ser instrutora da The Reconnection, eu tinha que, em um mês, comprar uma passagem para a Alemanha, e estadia e ter dinheiro para viajar. Eu tinha acabado de fechar um espaço. E, para fechar esse espaço, eu tive que devolver... eu tive que perder, vamos dizer assim, todo o dinheiro que eu tinha investido nele. Pagar advogado, fazer isso, porque eu senti que não era para mim aquilo, ficar parada num lugar. Quando eu decidi que aquilo não era para mim, que aquilo tinha sido um projeto que o mundo me impôs e não eu queria, que não era da minha alma, quando eu decidi desistir do que não era meu, o que era meu veio. E é assim que a vida acontece.
E eu estou falando de experiência, eu não estou falando de um livro que eu li, eu estou falando... Eu li o livro hoje, eu fiquei olhando e disse, nossa, quanta coisa aqui que eu fiz. E realmente eu consegui trazer para a minha vida o que eu queria. O que era importante para mim. Mas, para isso, eu tive que abrir mão do que o mundo me oferecia. E eu vou dizer para você que que o mundo me oferecia era muito legal. Era uma casa montada como clínica de terapias integrativas, com 7 salas, um salão de 100 metros quadrados. Com uma clientela. E não deu para mim. Porque não me fazia feliz. Mas o mundo me ofereceu, e quando ele me ofereceu, os olhos abriram, cresceram, disseram, nossa, né, que bacana, que legal. Então, a resistência que nós temos interna para a realização da nossa alma vai nos oferecer várias oportunidades legais para caramba para a gente desistir do nosso talento. Não vai ser só uma oportunidade, vão ser milhões de oportunidades. Milhões de oportunidades. Às vezes, pode aparecer naquele momento da sua vida que você está se sentando para organizar a sua vida, para você se dedicar ao que você ama, um casamento. E aí você olha e diz assim, uau, como casar e continuar com meus planos? Ou então aparece um filho, e aí você diz, como ter um filho e continuar com meus planos? Não, agora eu vou ser mãe, e aí depois eu vejo isso. Não é assim? E aí, quando você faz isso, você nem é uma boa mãe e nem realiza o seu sonho. E nem realiza. Não é o seu sonho, é o talento que você, como alma única, veio oferecer para o mundo. Percebem isso?